Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a continuação da saga God of War aqui no canal. Nós já gravamos o vídeo do God of War 1, parte 1, e agora vai ser o God of War 2, God of War 1, parte 2. E ninguém melhor do que ele para me acompanhar nos vídeos. Manda um salve aí, Lucas. Fala galera, tudo bem? Vai estar aqui com a gente, sempre está com a gente aqui, é um dos criadores do canal junto comigo. E a gente vai começar do começo do jogo. Na parte 1 a gente contou a história, a mitologia por trás, e agora a gente vai começar da parte inicial do jogo, na parte do barco, tá? Então a gente vai começar a partir daqui. O que o Kratos estava fazendo naquele barco? Ele estava em direção a Atenas, cidade da Atena, quando ele encontra Poseidon neste barco, e Poseidon pede para ele fazer uma missão que seria matar as hidras. Correto, Lucas? Matar as Na hidras, verdade, três. eles estavam de barco indo para Atenas, e então eles foram atacados pelas hidras. E nesse meio tempo ele encontra Poseidon, e Poseidon já de saco cheio, né? De tantas hidras acabar com os pescadores, né? Deles, os marinheiros dele. E ele pede Ele pede pro Kratos acabar com elas. Acabar com elas. Essa é muito legal, essa cena do começo do jogo, porque sempre no começo de God of War tem um boss, né? Tem um chefe que a gente chama, né? E esse, em específico, é o único que começa, que a gente tem que ficar apertando triângulo, desculpa, quadrado, a gente aperta triângulo, triângulo. Lembra, Lucas, dessa cena? Lembro. Que é a parte que a gente... Toda vez que tem um boss no começo de God of War, é sempre quadrado. Eu vou estar colocando o vídeo para vocês aqui. E dessa vez é triângulo. É uma curiosidade que tem só no God of War 1. Inclusive, até no God of War 4, da nova geração, tem o quadrado. Mas enfim. Inclusive, ele pega de Poseidon aquele poderzinho do R2 bolinha, lembra? R2 bolinha. R2 bolinha. Que ele fica pulando assim, rodando azul, lembra? Ele ganha. Isso mesmo. Então, o Kratos faz o que o Poseidon pede, mata as hidras, né? Acaba pegando a chave que ele precisa do capitão do barco. Essa cena é muito legal também. Ele mata o capitão do barco, simplesmente um jeito Cleitão de ser, né? Matando, sim por nada. E ele vai descansar. Depois dessa missão, ele vai descansar. E quando ele tá dormindo, ele tem de novo aquele sonho, de novo aquele pesadelo dele matando a família. Quem assistiu o vídeo da parte 1 sabe do que a gente tá falando, só dando um resumo. O Kratos, ele mata a família dele, a mulher e a filha, e a Oráculo tá com uma maldição nele, onde ele tem que ficar com as cinzas das família dele no corpo, por isso que ele é branco, e ele também tem que sonhar, né? Ele tem pesadelos todo santo dia, esse tormento dele matando a esposa e a filha, certo? Então ele vai descansar no barco e ele acaba tendo de novo esse pesadelo. Ele acorda furioso e vai questionar a Atena. De que ele tem 10 anos servindo os deuses, fazendo as missões que os deuses mandam ele fazer, tudo, e não acaba com o pesadelo dele, não acaba com o sofrimento dele. Então a Atena aparece através de uma estátua que está no barco e fala para ele que os deuses têm a última missão para ele, para acabar com a maldição dele. Que seria o quê? Matar o deus da guerra, o atual bom de guerra, que é o Ares. Por que matar o Ares? Porque Zeus proibiu a guerra entre deuses. Então deuses não podiam lutar contra deuses. E Ares estava atacando o terror em Atenas. Exatamente. Ele meio que cagou para o que os Zeus falou. Na verdade, não atacou diretamente ela. Eles não podiam brigar entre eles, mas não disse nada sobre, não ataca as terras delas. Né? Sobre a cidade. Na verdade, é um grande furo de roteiro, né? Porque eu acredito que os deuses estavam com medo de Ares e os deuses pediram para que Kratos fizesse isso, né? A Atena fala, os deuses têm a última missão para você. Mas eu acho que o que os Zeus poderia acabar com essa regra só para matar o Ares, estava enchendo o saco, né? Poderia ter feito isso, tipo, só vou acabar... Sabe, tipo assim, Lucas, acabar com essa maldição. A gente, rapidinho, vamos parar esse negócio de ter paz, vamos matar rapidinho e depois a gente volta ter paz. E vamos voltar, né? Mas enfim, a missão foi dada, senão não teria o jogo, né? A missão foi dada pro Cleitão e ele vai atrás de acabar com o Ares.
Então ele vai percorrendo, e ele vê um oráculo. Na verdade, não ela, um espectro, né, Lucas? Um espectro Mas antes disso ainda, ele acha um coveiro. Lembra do coveiro? Verdade. Ele acha o coveiro. Ele acha o coveiro. Essa cena é muito legal também. Ele acha o coveiro e o coveiro fala pra ele que aquela cova é para o Kratos. Que ele tava cavando a cova para o Kratos. E o Kratos olha pra ele com uma cara de... hã? Que? Como que é? Como que é essa história aí? Só que não matou, né? Só que não matou. Ele fala, quando o Kratos mais estiver precisando, ele vai estar lá. Ele fala, porque quando você estiver mais precisando, eu estarei aqui. Seu Kratos raiz mesmo, que já era, mas se fosse mais, eu teria matado o velho só de ter falado com ele. Né? Nossa, se tivesse um pouco pra direita. Né? Se ele tivesse no meio do caminho. Né? E aí ele entra no templo logo depois, né? Ele encontra a Afrodite, lembra? Ele encontra a Afrodite e a Afrodite pede para o Kratos matar a Medusa. Né? Exatamente, uma das Gordonas, né? Matar a Medusa. Uma das Gordonas. A gente vai falar melhor das Gordonas no God of War 2, porque são três irmãs, e nessa só é citada a Medusa. E particularmente, o personagem da mitologia favorito é a Medusa. Mas enfim, ele mata a Medusa e a Afrodite dá o poder para ele de poder pedrificar os seus inimigos. Foi um alvo de discussão entre mim e o Lucas aqui, que eu falei, quando você mata a Medusa na mitologia, não é a Afrodite que te dá esse poder. A própria Medusa já tem esse poder, né? Mas enfim, no jogo é falado que ela vai dar o poder ao Kratos, né? Então meio aí que... Exatamente, porque assim, foi o que eu falei. Se ele mata ela não ia abrir o olho. Então eu acho que ia dar esse poder dela abrir o olho e poder pedrificar. Enfim, eu acho que o Lucas eu encaro como furo de roteiro. Mas tudo bem, ele encontra Oráculo. A Oráculo vem a ele e pede pra alma, né? ele salvar ela. Um espectro. O espectro. Ela vem até ele e pede pra ele salvar ela. Que ela está correndo perigo pra ele salvar ela. Então o Kratos vai. No jogo a gente tem tempo pra salvar ela. A gente consegue salvar essa tal Oráculo. Ela encosta no Kratos e vê todo o passado de Kratos. Ela vê todo o passado de matança, de ódio, de maldade que o Kratos faz. E ela fica apavorada. Mas antes dele encontrar ela ainda, antes dele chegar nela, ele ganha o poder dos Zeus ainda, lembra? A fúria dos deuses. Aquele que é em forma de raio, que ele joga raio. Inclusive, quem jogou o jogo vai lembrar dessa parte. É um cara chato que fica do outro lado. Que o Kratos tem que... A gente fica tipo, porque o cara não solta a alavanca? A gente tem que ir lá, pegar esse poder dos Zeus pra poder atacar o cara. Isso, exatamente. Quem jogou o jogo sabe dessa cena, lembra dessa cena. Aí logo depois ele encontra ela, salva ela dos monstrinhos lá. E ela toca na cabeça dele. Ela descobre que ele tem um passado, assim, muito, 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 muito sombrio, né? E questiona por que os deuses escolheram logo ele, pra enfrentar o Ares, pra ir atrás do poder da caixa de Pandora. Né? Aí ela fala que o único poder para derrotar um deus seria com a caixa de Pandora, que está em um templo nas costas de Cronos. Então ela abre um portal para o Kratos, uma porta, né? Um portal, para que o Kratos possa chegar ao Cronos. Então o Kratos adentra o deserto, deserto das Almas Perdidas, onde ele tem que caçar 3 irmãs, que elas é como se fossem sereias, só que no deserto. Elas cantam, atraem o bobão, atraem o idiota vai lá, elas cantam, e ela vai lá e acaba matando eles, né? Porém, cantaram num dia errado, né? Cantaram num dia errado. Quando era no domingo para poder cantar, e o Cleitão Bom de Guerra mata as 3, chega na trombeta lá ele... Na trombeta do Cronos, tá? Na trombeta, não é qualquer trombeta do Cronos. E é grande, viu? E é grande. E ela é grande. E ele chama o Cronos, eu vou estar colocando um vídeo pra vocês aqui. Ele chama o Cronos. Ele põe a boca no trombone, chama o Cronos vai até lá, e ele com uma corrente sobe pelas costas. E adentra o templo onde está a caixa de Pandora. E dentro da parte onde maior passa a parte do jogo, né? Ele
ele vai atrás da caixa de Pandora, onde tem armadilhas, inimigos, uma série de desafios que a gente não vai contar todos detalhados aqui no vídeo, senão o vídeo vai ficar muito gigante, né? O que o Hades, que é importante que o Hades entregue uma espada azul pra ele. O Hades exatamente. O Hades entrega uma espada pra ele. Entrega uma espada pra ele. O Minotauro. O sacrifício de sangue. Não, peraí, tem uma parte muito legal também. Que é o sacrifício de sangue lá do humano. Acontece nessa parte. Tem um sacrifício. O Kratos não ele ganha o cajado. Ele ganha um cajado. Logo depois ele já ganha um cajado. Ele apresenta pra gente o Minotauro da mitologia. Mas enfim. Ele entra no tempo para poder pegar a caixa de Pandora, para poder derrotar Ares. Ele consegue pegar a caixa de Pandora. Mas até lá tem muita gente pra matar, viu? Nossa, como ele matou gente. Mata. Assim, é que eu falei pra vocês. A maior parte do jogo se passa dentro do templo que fica nas costas de Cronos. Porém, não vale a pena ficar falando todas as partes, porque... Porque é meio que igual. Ele mata e passa. Mata, passa. Assim. A única coisa que legal é que tem um boss, que é tipo um touro, que usa armadura, bem legal. Inclusive, na minha opinião, melhor do que o Ares. Quando você luta com ele, a luta fica melhor que a do Ares, na minha opinião. Muito, muito, muito legal essa cena. Porém, é só isso. A intenção do Kratos é pegar a caixa de Pandora. E ela tá muito bem escondida e muito bem armada lá dentro, porque Zeus sabia que o poder de Pandora, que tá dentro da caixa de Pandora, era muito forte. Então ele tinha que deixar num lugar bem protegido. Então o Kratos pega a caixa, tipo assim, horas jogando pro Kratos chegar, e de repente o Kratos arrasta a caixa, tá arrastando pro lado de fora. Né? Coisa da mitologia. E aí, o Ares, meio que do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Aqui no Brasil, aqui curtindo as férias. Não, assim, loucura. Ele sente, não é bem explicar, ele sente que o Kratos pegou a caixa, ele pega uma estaca de madeira, um tronco assim de madeira, e joga lá de onde ele tá, lá de Marte, ele joga. E essa estaca atravessa o peito de Kratos dentro do templo onde a caixa de Pandora está. Assim, coisa da mitologia. Eu vou estar botando o vídeo pra vocês verem aqui. Essa cena é muito legal, muito louca essa cena, mas assim, é meio viajada, né? Mas enfim, ele taca a estaca atravessa o peito de Kratos e o Kratos morre. Né? Assim, muito bom lembrar, o Kratos morre 3 vezes, de todos os jogos morre 3 vezes, e essa é a primeira vez que ele morre nessa cena. Ele morre, sente a vida esvaziar o seu corpo, e ele começa a cair no Tártaro. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe que o Tártaro é como se fosse um inferno de God of War. Ele começa a cair, começa a cair. Ele cai lá, beleza. Mas o Ares, nesse meio tempo, quando ele morre, o Ares pegou a caixa de Pandora, né? Ele pegou a caixa de Pandora. Tá com Ares, essa caixa de Pandora. E aí, então, o Kratos pode continuar, que cai lá em Tártaro, e aí ele começa a escalada pra vida. Ele cai, e quando essa cena é sensacional, ele vai caindo, e alguém agarra os ossos ficam lá, tipo um osso bem gigante, uma pessoa agarra, e o Kratos agarra o pé dessa pessoa. Quem é essa pessoa? O marinheiro que ele mata no começo do jogo. Ele usa o marinheiro pra subir, e lá em cima ele chuta o marinheiro pra matar ele. Ele já tá morto, mas tipo, jogar a alma dele fora é inacreditável. Tipo assim, esse Kratos... a forma dele agradecer, né? Esse Kratos aí, cara, antes do testamento, vou até mostrar aqui, ó. Antes dele virar esse Kratos aqui, que eu tô mostrando pra vocês, era assim, coisa de maluco, tá? Matou ele por nada no começo, depois a alma dele ajudou ele, e ele mesmo assim mata ela. Mas enfim. Ele começa a tentar sair do Tártaro, né? E ele chega numa parte onde tem uma corda que vem da superfície. Jogaram uma corda pra ele. Ele sobe nessa corda e quando ele sai do inferno, do Tártaro, né? Quando ele chega lá em cima, ele vê quem Aquele coveiro que disse que aquela cova era para o Kratos, né? Realmente era. E disse que quando o Kratos precisasse, ele estaria lá. Aquela cova foi usada para tirar o Kratos do Tártaro. O que, de novo, entra num meio estranho, né? Porque, tipo, então, é só cavar muito na mitologia grega que você chega no inferno?
Ele não é qualquer pessoa, Richard. Não, Fala tudo que bem, é. tudo bem, tudo bem. Depois a gente descobre que aquele coveiro é o próprio Zeus, né? É o Então, próprio ele não é Zeus. qualquer pessoa, Tudo, né? tudo bem. Mas é um menino estranho. Tá, então, então o Kratos adentra de novo o tempo que tá dentro da... como se fosse capital de Atena, né? Ele volta pra onde o coveiro tava, de Atena. E o Hades, ele tá com... Desculpa, o Ares, né? Que o nome é meio parecido. O Ares, ele tá com a caixa de Pandora na mão, questionando os deuses. Moscando, olhando pro outro Enfrentando os lado. deuses, Nada a ver com olhando nada, pra cima, é. enfrentando os deuses, E enfrentando eu os sou deuses, tudo mais, bom, tal. e Sou você é pique e ruim e tal. É, sua mãe sim. não é homem. Começa umas É. coisas assim. E aí o Creitão, usando o poder que o Zeus deu pra ele, sempre as conveniências de Zeus, porque o Zeus salva ele, e o Zeus dá o poder que ele usa, ele acerta a caixa de Pandora cai, e ele abre a caixa de Pandora. Quando ele abre a caixa de Pandora, ele recebe o poder, a chama de Pandora, ele recebe o poder de Pandora, e vira um deus. Ali, ele não é nomeado, mas ele ganha os poderes de um deus. Né? Ele ganha os poderes de um deus. E aí começa uma das melhores batalhas de todos os God of War, Ele Lucas. cresce, primeiro que ele cresce absurdamente, né? Ah, ele Assim, ganha tipo, os poderes de um deus. cresce muito, exatamente. Ele ganha os poderes de um deus. Né? E ele começa a enfrentar o Hades. O Ares, eles começam uma luta muito, muito intensa. O Kratos começa a se sobressair. Então o Ares, ele abre um portal, né? Um portal, enviando o Kratos para esse portal para tentar acabar psicologicamente com o Kratos. O que acontece lá dentro. Essa cena é épica. Muito, muito legal. Muito... difícil, tá? Eu zerei o jogo esses dias. É uma das partes mais difíceis que tem. Que é o quê? A família de Kratos, a mulher e a filha, elas ficam meio que acunhadas assim, com um monte de Kratos tentando matar elas. Um monte de Kratos querendo matar elas. E você, que é o Kratos, também tem que tentar evitar que, de novo, sua família seja morta na sua frente. Então você tenta evitar, você mata todos. Porém, no final, as lâminas do caos, elas soltam dos braços do Kratos e acabam matando novamente a família. A espada meio que ganha vida e acaba matando a família dele. Então, Kratos Aí ele cai de joelho no chão, né? Assim, abalado, destruído, capenga, assim, acabado. Ele, de novo, teve que ver a esposa e a filha morrendo. De novo, ele não pôde fazer nada. Então, Só que era uma ilusão. Só que por outro lado era uma ilusão. Ele volta, então. era o Itachi. Colocou ele no Genjutsu e ele voltou pra realidade. Quando ele volta pra realidade, ele tá acabado. Só que quando o Ares vai dar o golpe de misericórdia no Kratos, ele desvia, pega uma espada... Esquivo. Ele pega uma espada que você vê como ponte, que estava no cenário, conveniente, né? Estar ali. Ele pega e acaba, por fim, matando o deus da guerra, cumprindo a missão que foi dada a ele. Missão dada, missão cumprida. Ele acaba matando. Mas nesse meio tempo tem uma frase que é épica a conversa épica dos dois, que é entre Ares e Kratos, que ele faz no seu leito de morte ali praticamente, ele fala assim que aquela noite ele tava tentando tornar o Kratos um grande guerreiro. E aí Kratos, na última parte, ele fala assim: você conseguiu. E aí ele dá o golpe finalizado do Ares, que é maravilhoso, né? Que eu vou colocar a cena aqui pra vocês. No peito do eu vou deixar o áudio do Lucas aqui, eu vou deixar a cena rolando aqui pra vocês. E é isso mesmo, ele fala isso mesmo. E o que assim, não se iludam, porque quem faz o Kratos tirar a vida da própria família é o Ares. É o Ares. Quem manipula o Kratos é o Ares. Porém, quem chama o Ares é o Kratos. Quem quer poder acima de tudo é o Kratos. Então, meio que aconteceu com o Kratos, ele estava meio entre aspas, fardado a acontecer, porque o Kratos queria poder. Ele nunca faça acordo com o diabo. E ele fez. Né? Então, ele ofereceu a alma dele, né? Ele ofereceu a alma dele, né? Porém, enfim, ele tira a vida do deus da guerra. Ele vai até a Atena agradece, tipo assim, obrigado. E ela falou pra ele, a gente não pode tirar a sua maldição, os deuses não conseguem tirar a maldição, tipo, a gente agradece, mas é isso. Fala assim, a gente vai perdoar todos os seus pecados, essa palavra, ela fala assim, a gente perdoa todos os seus pecados, mas infelizmente o seu pesadelo a gente não consegue tirar.
você fez o máximo que você conseguiu esse mês aí, mas infelizmente seu salário mínimo que vai cair na conta, tá bom? Você fez umas Você horas bateu a extras meta, aí, eu vou você trocar fez- de carro, mas a sua você se ferra aí, passagem tá bom? de Você se ferra aí. ônibus tá paga. Nossa, o VR vai cair na conta, Coitos. O VR, meu amigo. Esse que é direito seu vai cair. Agora o resto, amigão. Desculpa. Mas enfim. Foi exatamente assim que ela fez. Falou, ó, eu conversei com o pessoal da RH, realmente você é um baita de um funcionário, mas O não dá problema não é pra te dar você, aumento Coitos, é agora. eu. O problema não é você, é eu. Mas enfim, ela fala pra ele que não pode. E aí ele faz o quê? Ele sobe no topo do Monte Olimpo e acontece a cena do começo do jogo, né? Quem começa o God of War 1 sabe que ele se joga lá de cima do Monte Olimpo. Ou seja, ele vai tentar se suicidar. Porque, enfim, ele não tem mais o que fazer, ele não aguenta mais. Imagina você matar a sua esposa, matar a sua filha e, de repente, todo dia quando você vai descansar, todo dia quando você vai dormir, que você tá cansado, você sonha e tem pesadelo você matando a sua esposa, sua filha, todo santo dia. E além disso, você ter que ficar com as cinzas da sua esposa cravado no seu corpo. Assim, é uma dor muito grande pro Kratos. É uma dor muito grande. Muito grande, que é o que faz a gente ter esse amor que a gente tem por ele, porque é um personagem muito profundo, né? Tanto que a gente fez um vídeo só contando a mitologia e metade dele é contando das dores que o Kratos tem que passar. Né? Quando ele pula pra se matar, a Athena puxa ele de volta e fala pra ele que agora o trono de Deus da Guerra está vago. Que os deuses querem que o Kratos seja o novo Deus da Guerra. O mortal derrotou um deus. Isso nunca tinha acontecido. O mortal derrota um deus. E aí o mortal se torna o novo Deus da Guerra. Ele não tem mais a lâmina do caos. E agora a Athena presenteia ele com as lâminas de Atena. Né? E é muito bom a gente falar o seguinte. Ele assume o trono. Ele vira o novo Deus da Guerra. E o jogo acaba. Só que é sempre bom a gente frisar um seguinte que não é respondido até hoje. Se o Kratos ele é imortal. É legal a gente trazer esse debate agora, Lucas. Se ele é imortal. Por que a gente pergunta isso? Porque no God of War 3 ele não morre. Ele fica a espada dentro dele. Ele não morre. No God of War 2 o Zeus mata ele, mas ele não morre. E no God of War 4 o filho da Freya bate nele e ele consegue meio que não voltar à vida, mas se regenerar. E há quem diga que quando ele recebe um poder dos deuses, ele vira imortal. Que o Kratos seria imortal ali quando ele abre a caixa de Pandora. Tá? Não é provado, não é falado nada, mas assim, o Kratos... Pode ser, mas pode ser. Há quem diga que mesmo que ele pulasse, ele não conseguiria morrer. Entendeu? Porque ele seria imortal. Não é explicado. Eu acho que não é imortal, porque o tanto de vezes que eu já morri com ele no jogo, não tá escrito não. Ele morre Aí mesmo. acabou. Não, aí acabou o vídeo. Aí acabou o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa seu comentário, deixa a sua opinião sobre se o Kratos é ou não é imortal. Segue a gente aí, ó, se você assistiu os vídeos, né? Segue a gente aí. Se os outros reviews, né? Contando a história dos outros God of War já estiver disponível, vai estar aqui no card, vai estar aqui disponível para vocês. Beleza? Valeu e até a próxima. Beleza? Valeu!